Oi, oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentalmente Falando. O episódio de hoje é diferente. Como todo mundo sabe, a gente está em mês de Setembro Amarelo, a campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. E lá no canal do YouTube da Genitec foram feitas uma série de lives sobre o assunto. O jornalista da Genitec, Samuel Borges, conversou com o médico psiquiatra Dr. Laerte Sestari sobre os desafios de tratar a saúde mental e a depressão. Dá play aqui no episódio para conferir. Muito boa noite a todos. Começamos agora a segunda live da nossa jornada de lives aqui do Setembro Amarelo. Um oferecimento aqui da GNTech, que sempre busca falar sobre saúde mental durante todo o ano e que não podia deixar de pegar esse momento, essa campanha tão importante, tão delicada que é do Setembro Amarelo, para a gente conversar um pouco mais, né, dessa campanha de prevenção do suicídio, que tem muita informação, tem muita coisa na internet e a gente gosta de sempre conversar com quem é autoridade, com quem é especialista no assunto, para que a gente não saia falando só sobre uma visão, às vezes, comercial, uma visão um pouco, né, só para um lado ou só para o outro. A nossa ideia aqui realmente é ter informação, é ter conhecimento e ajudar cada vez mais pessoas que procuram e que buscam estar prontas para lidar com esse momento tão delicado de vida, ou de alguém próximo, ou de alguém que você ama, ou com o seu próprio momento de vida. A gente sabe que a gente está aqui para se preparar para tudo que a vida tem pela frente, né? Então, a ideia é a gente sempre ter essa visão para nós mesmos e para o próximo. E para isso, eu vou convidar aqui um médico psiquiatra formado pela Universidade de São Francisco, especializado em psiquiatria e diretor clínico do Instituto Sestari. Seja muito bem-vindo, doutor Laerte Sestari. Boa noite, Samuel. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz por poder contribuir com toda a sociedade, né, com informações úteis que vão beneficiar os nossos pacientes a minimizar, né, o nível de sofrimento, abreviar a busca pelo tratamento e buscar o melhor desfecho possível dentro do tratamento na saúde mental. Muito bom, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado aí pela confiança também de estar junto com a gente nesse momento. A gente já fez uma live na última semana, né, também com um médico psiquiatra, e onde a gente trouxe uma introdução da campanha Setembro Amarelo, falou muito mais sobre a questão da prevenção do suicídio e redes de apoio e tudo mais, e um dos pontos que a gente trocou bastante ideia, assim, foi da importância de falar sobre tratamento, né? Quando a gente fala, não é só tipo da conversa para evitar desfechos trágicos ou algo assim. Não, da importância da gente ter realmente esse encaminhamento profissional. E quando a gente chegou nesse ponto, a gente conversou e bateu em algumas situações sobre alguns estigmas, alguns preconceitos quando a gente fala de tratamento psiquiátrico, né? Você como psiquiatra que está à frente do instituto, que está em atendimentos aí diariamente, você tem essa visão de que ainda existem alguns estigmas, alguns tabus aí em relação à psiquiatria que podem atrapalhar o início ou a continuação de um tratamento psiquiátrico? Sim, com certeza, Samuel. É muito interessante como todas as pessoas, né, de uma forma geral, vê a saúde mental hoje em dia. Porque nós temos um conhecimento difundido em propagandas, internet, redes sociais, filmes, séries, projetos públicos, tanto da saúde pública quanto privada, mas no final das contas ainda existe uma resistência muito grande no início ou na aderência do tratamento. E todo mundo se pergunta o porquê, né? Então hoje em dia as pessoas sabem, né, de uma forma geral, o que é um transtorno depressivo, o que é um transtorno ansioso, o que é um TDAH, o que é um autismo, mas por que ainda existe tanta resistência? Porque só é visto como um diagnóstico. E não é visto esse diagnóstico como sendo pertencente a uma pessoa, né? Então não existe uma compreensão completa do processo de fator desencadeante do transtorno mental e o tratamento necessário para a pessoa entrar num estado de equilíbrio. Então é visto o diagnóstico isolado, né?
E como não é visto a pessoa doente, todos ainda acabam se apegando a crenças de que aquele que adoeceu, aquele que está sofrendo, é por ter pouca fé, porque reclama de barriga cheia, porque não consegue valorizar aquilo que tem na vida, né? E acaba dando conselhos, né, de formas mágicas de melhora, como, por exemplo, parar de reclamar, né, ir trabalhar, se apegar à fé. Não que isto seja ruim, mas isso não resolve, né, o sofrimento do paciente que adoeceu mentalmente. Então, a visão que eu tenho hoje em dia é exatamente essa. Tem difusão sobre nomes, sobre o que as doenças mentais são, mas não existe uma compreensão da onde ela vem e como tratar. E por isso que ainda existe muita resistência na busca pelo tratamento e na aderência para chegar a um ponto de equilíbrio. Quando a gente comenta e cria conteúdos sobre saúde mental, realmente dificilmente a gente tem comentários e tem um retorno, né, sobre a questão da doença saúde mental, né, que o cérebro ele realmente ele está doente. A gente vê muita coisa das pessoas falando justamente nesse caminho que você estava comentando, né, de ser um comportamento, de ser um momento da pessoa, né, o estado depressivo, o estado ansioso, ele realmente ser aquele momento que a pessoa está vivendo e não realmente que é um órgão que está doente e que precisa de tratamento, que precisa de um cuidado especializado, né? A gente escuta bastante coisas como isso é frescura, né? A geração dos meus pais mesmo comentam muito sobre isso, né? Então, acho que é sempre bom a gente trazer esse diálogo porque não é só uma geração, não são só os mais novos, os mais jovens que vivem, né, dificuldades e doenças e vivem transtornos depressivos ou algo mais. Todas as gerações vivem com isso, né? Então, o que você pode dizer assim para a gente conseguir finalizar esse tópico e passar para o próximo, né? Em relação a isso, porque muitas vezes eu acho que acaba passando uma ideia de que é uma conversa só com os mais jovens, só com os adultos jovens, vamos dizer assim. Mas é uma conversa que a gente precisa ter com idosos também, na verdade. Isso mesmo. A doença mental, infelizmente, ela não escolhe idade, gênero, raça. Então, existe um acometimento de todas as faixas etárias e de todos os perfis da população, né? É, alguns dados, né, exemplificam isso. Então, nós temos uma média, né, dos dados trazidos pela OMS, que cerca de 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano. No Brasil, cerca de 14 mil pessoas por ano. Isso dá uma média de 38 pessoas por dia, né? Então, chega num ponto onde o suicídio nas Américas, no Brasil, mata mais do que HIV, mata mais do que muitos tipos de diagnósticos de câncer, né? Mata mais do que a violência externa. Então, é um assunto extremamente sério, extremamente importante, o qual deve ser abordado em todas as faixas etárias. Inclusive, um dado interessante, acho que eu acredito que nem todos têm acesso a esse dado, é que ainda a maior taxa de suicídio ela está presente na população idosa. Eles não são os que mais tentam, mas são os que são mais efetivos na tentativa, né? Tem crescido cada vez mais, infelizmente, o número de tentativas e o número de suicídios em jovens e jovens adultos, mas ainda prevalece na população de adulto para idoso, né? A maior taxa de suicídio. Então, é um assunto que nós temos que abordar com toda a população, todas as idades, porque é um interesse geral para ver a compreensão e conversas abertas para nós termos uma escuta ativa e identificar quem é que sofre para poder ajudar o mais rápido possível. Nossa, eu realmente não sabia desse dado e então vamos utilizar, né, esse Setembro Amarelo aí para informar cada vez mais e a gente está cada vez mais pronto, né, para esse momento. E sobre isso, a gente não tem como não entrar na questão
do tratamento. Quais são, hoje, as opções de tratamento quando a gente fala de saúde mental? Eu gostaria de ouvir, né, assim, todas as frentes. Quando a gente fala de algo mais leve, quando a gente fala, se você puder, né, seguir essa linha de raciocínio, quando a gente tem uma situação mais leve, um quadro mais moderado, e quando a gente vai evoluindo esse quadro até um quadro severo. Tá legal, vamos lá. Então, sem especificar diagnóstico, né? Sim. Nós entendemos que a saúde mental do indivíduo está comprometida quando ela traz um nível de sofrimento significativo e constante, e este sofrimento interfere diretamente nas funções social, laboral, de atividades do cotidiano, de vida, quando diminui o interesse como um todo, né? Quando o ciclo vivencial reduz e a maior parte da rotina do paciente acaba se voltando para a própria preocupação com aquele sofrimento. Então, a gente determina que ele não está mentalmente equilibrado quando entra nesta circunstância, independente do diagnóstico, tá? Quando o paciente chega a esse nível de sofrimento, dependendo do diagnóstico, nós vamos acabar determinando em leve, moderado ou grave o acometimento. Então, de uma forma geral, vamos falar sobre depressão e ansiedade, né? A depressão e a ansiedade, ela pode ser um episódio ou ela pode ser crônica. Geralmente, os episódios, numa intensidade leve, pode ter uma abordagem inicial psicoterapêutica isolada, independente da linha da psicoterapia, cognitivo-comportamental, analítica, vai depender da etiologia e da psicodinâmica que levou a esse sofrimento. Mas é uma abordagem extremamente necessária, sendo isolada ou junto com acompanhamento psiquiátrico, mas nos casos leves pode ser apenas o tratamento isolado. Quadro moderado e grave é quando nós entendemos que o indivíduo começa a ter disfunções mais graves na vida. Então, ele não consegue mais ter capacidade para manter o autocuidado. O nível de sofrimento, ele é elevado o suficiente para ele não conseguir mais ter controle sobre o próprio comportamento. Então, a intervenção psiquiátrica, medicamentosa, acaba ganhando uma importância maior neste tratamento. Sempre acompanhado pela psicologia, mas havendo a necessidade no suporte medicamentoso. Por quê? Com o suporte medicamentoso, nós vamos conseguir alcançar um equilíbrio na neurotransmissão desse paciente, para que essa disfunção que gera o sofrimento volte a funcionar com normalidade e diminua o sofrimento. E é claro que, quando nós falamos de saúde mental hoje em dia, nós entendemos que o tratamento ele não gira em torno só da psicologia e da psiquiatria. Havendo a necessidade de outros profissionais, como fonoaudiologista, terapia ocupacional, essas indicações vão sendo feitas de acordo com a necessidade. E, além disso, nós nunca podemos deixar de abordar também as práticas saudáveis de vida, que não só na saúde mental, mas em qualquer outro cuidado com a saúde, ela deve estar presente. Ter uma alimentação equilibrada, manter os cuidados com a higiene, com a própria vaidade, praticar exercício físico com regularidade. Eu sou um entusiasta da atividade física, né? E eu sempre falo com meus pacientes que eu falo isso com categoria, porque eu não só oriento eles a fazerem, mas eu também faço. E eu consigo dar exemplos assim fidedignos do quanto o exercício físico contribui para a saúde mental. Então, é uma tecla que eu sempre bato com bastante frequência, bastante força, que é o quanto a atividade física é importante para manter o equilíbrio e a saúde mental de cada um. É muito bacana entrar nesse tópico. Eu também sou grande entusiasta da atividade física. Eu sou mais da parte da corrida. Legal. Mas é um ponto importante a gente lembrar, assim, né? Eu lembro que até alguém comentou isso para mim, não vou lembrar agora quem, mas que a gente precisa estar atento, né? Nos lembrar
que a atividade física e que outras atividades como essa, elas são terapêuticas, né? Elas não são a terapia em si, que a gente precisa ter o acompanhamento profissional, certo? Exatamente. Todas as práticas de bem-estar, elas trazem um conforto naquele momento e elas são úteis quando nós tornamos ela um hábito. Mas, dependendo do nível de comprometimento do humor, muitas vezes não existe uma capacidade de iniciativa ou mesmo de pensar, né, em iniciar qualquer prática dessa. Então, eu falo isso de uma forma geral, o quanto sempre vai ser benéfico, mas lembrando que o tratamento medicamentoso e o tratamento terapêutico são os dois pilares principais para nós buscarmos a melhora do paciente em sofrimento. Então aqui a gente entra, acho que bem forte nesse tema, que é a questão do medicamento, né? Porque até ouvi uma vez o Dr. Guido, aqui o nosso CEO e psiquiatra também, comentando sobre, bem pontual nisso que você acabou de falar, né? Que falam que a atividade física, a boa alimentação e tudo mais, ela tem a mesma força que uma terapia, que o medicamento, só que ela pode até ter, né, essa força, não sei dizer, mas que tem muitas vezes em estados mais graves e moderados que a pessoa realmente não vai ter esse pontapé inicial, não vai ter essa força para começar uma atividade. E como os medicamentos eles podem ajudar nesse ponto, né? E a gente até volta para o caso dos tabus em relação à psiquiatria, né? Porque os medicamentos, acho que eles são um dos maiores tabus quando a gente fala de tratamento psiquiátrico, né? Como você vê esse ponto? Só voltando um pouquinho no aspecto da comparação dos hábitos saudáveis de vida com a terapia. Acho que uma forma assim clara para diferenciar o benefício dessas duas práticas é o seguinte: as práticas saudáveis de vida, o exercício físico, eles trazem um arrefecimento, né, do sentimento vigente. Ele não elabora esse sentimento, ele não trabalha ele. E a terapia é isso que ela faz. Ela entra num processo de elaboração desse sentimento, né, para ver uma ressignificação do que o paciente sente e buscar a melhora. Então é diferente eu arrefecer, atuar de uma forma pontual e eu elaborar o sentimento. Então essa é a diferença básica quando a gente fala de de hábitos saudáveis, exercício físico e terapia. Conseguir aliviar realmente uma coisa que a gente está sentindo naquele momento, mas a gente não está tentando entender aquele sentimento, né? Acho que Isso. perfeito. Não entra num processo de compreensão para elaborar. É isso mesmo. Perfeito. Então, e aí voltando, né? Quando a gente fala sobre isso, então, como os medicamentos, né, podem ajudar a dar esse pontapé inicial, a conseguir fazer a pessoa voltar para um estado onde ela consegue tomar essas decisões e falar um pouquinho dessa questão do tabu, né? O medicamento, eu acho que ele realmente é um dos grandes tabus quando a gente fala da psiquiatria. Queria ouvir um pouco de ti sobre isso. Perfeito. Vamos lá. As maiores preocupações do paciente, elas estão relacionadas com... são as falas que... São as principais falas que eu escuto aqui no consultório, né? Bom, eu tenho preocupação com o medicamento porque ele vai me viciar. Eu tenho preocupação com o medicamento porque ele vai mudar o meu jeito de ser. Eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser uma pessoa com menos sentimentos, né? Apático, né? Tem muita gente que fala ficar apático. Apático, né? Vai mudar meu jeito de ser, eu não vou ser eu mesmo, né? E essas são crenças. Crenças são ideias que elas não são baseadas em conhecimentos, né? E sim em ideologias, em vivências, em episódios da vida dos outros, né? Mas que não existe conhecimento que dá suporte para esse tipo de afirmação. Então, primeiro, né, eu sempre falo para os pacientes, nós precisamos diferenciar o que é necessidade e o que é dependência, né? Porque ele fala, fulano tomou medicamento por 1 ano, Beltrano tomou medicamento por 10 anos, certo?
Não quer dizer que tomou o medicamento por 10 anos, ele é dependente. Pode ser que ele apresentou a necessidade de tomar o medicamento por 10 anos. Então é importante diferenciar isso. Necessidade de ser tratado, porque o sentimento está adoecido, não é o mesmo que dependência, tá? Ah, mas nenhum medicamento causa dependência? Vamos esclarecer esse termo. Existe uma ação farmacológica que se chama tolerância e outra que se chama abstinência. Tolerância nada mais é do que perder a eficácia com o tempo, e abstinência é sensação de mal-estar físico quando deixo de tomar o remédio. Uma classe de medicamento pode causar isso, que é a classe dos benzodiazepínicos, né? Por isso que o controle deve ser organizado. Precisa passar em consulta, precisa ser prescrito por médico, não pode aumentar dose por conta. Fazendo o tratamento da forma correta, mesmo essa classe medicamentosa não vai gerar nenhum tipo de malefício para o paciente. Todas as outras classes medicamentosas na psiquiatria, antidepressivo, estabilizador do humor, eles não geram tolerância e eles não geram abstinência. Então, são medicamentos que não induzem a dependência, né? E isso eu falo com segurança e o paciente não precisa ficar preocupado com isso. E a personalidade, né? O que é personalidade? O remédio vai mudar o meu jeito de ser? Personalidade é nosso DNA psíquico, é quem nós somos, né? É o que individualiza cada pessoa. A personalidade ela é tão individual que ela é a única coisa que consegue diferenciar dois gêmeos idênticos, né? Eles são idênticos geneticamente, só que um é mais quietinho, o outro é mais agitadinho, porque a personalidade diferencia um do outro. Então, a personalidade, ela é praticamente imutável ao longo da vida, sofre pequenas alterações. E não é o medicamento que vai mudar o nosso jeito de ser. Qual que é a função do medicamento? Não é mudar o nosso jeito de ser, é diminuir a manifestação e a intensidade dos sintomas patológicos, os sentimentos que estão adoecidos. E eu encontrar o meu estado de normalidade e de equilíbrio novamente, né? Então vamos ter muito cuidado com informações que pegamos aqui, pegamos ali, sem base teórica, sem base técnica, que só tem uma finalidade: afastar o paciente do tratamento efetivo e distanciar ele do bem-estar, né? Que o medicamento traz logo no início e que consegue trazer um resultado dentro de cerca de 3, 4, 5, 6 semanas, né? Fazendo com que esse paciente consiga retomar sua funcionalidade, a interação social, a participação no seu trabalho. Então, não vamos adiar esse processo com desinformação. É muito importante a gente entender esse papel do médico, né? Nesse momento de trazer essa clareza, né? Para o discurso. Como tu comentou, às vezes é uma informação que vem de outros, né? É um discurso que vem de algum lugar, que vem de alguma rede social, que vem de algum canal específico, que a gente toma como autoridade e que muitas vezes só está comentando uma vivência própria ou algo que ouviu falar também, né? Que muitas vezes nem é vivência própria, é só um discurso replicado, né? E quando a gente fala desse ponto aí, né, muito dos pontos que você comentou sobre o vício ali que deve causar, que as pessoas falam e que não é bem assim, casos como esse, né, isso falando sobre a sua experiência, seu dia a dia, casos como esse, discursos como esse, atrapalham não só antes de começar um tratamento medicamentoso, mas atrapalham também durante o tratamento. Por exemplo, a pessoa já foi prescrita para tomar uma medicação e ela não começa a medicação ou ela abandona um tratamento ali no meio por causa de coisas assim? Muito comum, Samuel. É muito comum, muitas vezes, o paciente chegar em casa com uma receita, chegar em casa com uma caixinha de medicamento e receber uma crítica fortíssima no seguinte tom: o que que é isso? Você vai se drogar agora? O que que é isso? Você vai depender de um medicamento para sobreviver agora? Disso para pior, né? Então, exercer essas críticas fortes sobre quem já está fragilizado, né? Quem já está adoecido mentalmente,
faz com que essa pessoa seja manipulada. Ela está vulnerável, está no momento de fragilidade, ela precisa de apoio. Se ela não tem um apoio e ela tem uma opinião contrária, diante dessa fragilidade, por estar em um estado de sofrimento, ela acaba acatando no que o outro fala. Nem sempre, mas existe uma grande porcentagem que acaba acatando. E é muito comum, né, em situações como essa, não voltar numa segunda consulta. E o que acontece? O sofrimento não melhora por si só. Por quê? Não é frescura, não é desânimo passageiro, não é falta de esforço, é uma doença. E doença que não é tratada se agrava, né? Então, esse paciente que sofre essa crítica forte, incisiva, e faz com que ele abandone ou nem inicie o tratamento, só vai fazer com que esse sofrimento evolua e piore progressivamente. E quando a gente fala de quem já está em tratamento, né? Quais são os principais motivos que podem levar essa pessoa, que a gente escuta bastante, a coisa do desmame, a coisa do abandono do tratamento psiquiátrico. Quais são os principais motivos que levam a esse abandono? Olha, um dos principais motivos do abandono são os efeitos colaterais. E aí eu vou fazer uma crítica, inclusive, para a classe médica, da importância da valorização do vínculo médico-paciente na primeira consulta. Por quê? É extremamente importante explicar o passo a passo do tratamento. O paciente não tem bola de cristal, apesar de existir internet, chat GPT hoje. Mas, muitas vezes, ele não tem acesso à informação correta. Então, precisa haver um esclarecimento, né, de como vai ser o passo a passo do tratamento na primeira consulta dentro do consultório. Por exemplo, nós não temos hoje em dia antidepressivos via oral, prescrito em consultório, de ação imediata. Então, precisa esclarecer para esse paciente que o início da melhora vai demorar cerca de 14, 15 dias para acontecer. Por quê? 7 dias, 10 dias para quem está em sofrimento é muito tempo. E se ele não tem a informação que vai demorar 14 a 15 dias para ele começar a melhorar, no 7º, no 10º dia, ele abandona o tratamento. E ele não persiste, né? É importante explicar que os neurotransmissores que estão sendo equilibrados no tratamento para tratar o sentimento adoecido, eles não servem só para o sentimento. Esses neurotransmissores, noradrenalina, dopamina, serotonina, eles estão envolvidos em outras funções do corpo. Então, até o cérebro encontrar o equilíbrio do medicamento com esses neurotransmissores e essas outras funções corporais, pode ser que nesses primeiros 14, 15 dias o paciente tenha alguns efeitos colaterais. E é importante ele saber quais são esses efeitos colaterais e quanto tempo eles vão durar. Como, por exemplo, uma discreta vertigem, uma discreta dor de cabeça, um discreto enjoo. É importante ser muito esclarecedor com o paciente sobre isso. Os primeiros 14 dias é adaptação. Você pode ter esses efeitos colaterais, eles são passageiros. Depois de 14, 15 dias você melhora progressivamente. Então ele precisa ser esclarecido desse passo a passo. E uma outra coisa interessante, né, que muitas vezes pode ser um impeditivo, mas que, se bem trabalhado, na verdade até fortalece a aderência do paciente ao tratamento. O que que é? Nós utilizarmos um mecanismo farmacológico que se chama ação farmacológica secundária. E aí, no meu ponto de vista, é a maior habilidade do psiquiatra. O que é ação farmacológica secundária? Eu usar o efeito colateral esperado, que eu sei que existe a probabilidade de acontecer, a favor do paciente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o paciente está deprimido, com dificuldade de dormir e está perdendo peso, porque ele não tem mais apetite. Eu vou optar por um antidepressivo que dá sono e faz ganhar peso. Que em outro paciente poderia ser um efeito colateral, mas nesse vai auxiliar. Por isso chama ação farmacológica secundária. Eu estou usando efeito colateral de sonolência e ganho de peso a favor dele. Então, essa é a habilidade do psiquiatra. Encontrar um medicamento que vai tratar o sintoma do paciente e que os efeitos colaterais são usados a favor dele.
Então, assim, nós conseguimos aumentar a aderência ao tratamento, com informação e com habilidade para lidar com esses efeitos colaterais a favor do paciente. Muito bacana, eu não conhecia esse termo, realmente a gente escuta bastante sobre essas dificuldades e também sobre esses efeitos colaterais, né? Então, quando a gente para pensar um pouco e consegue encaixar isso, realmente pode ajudar em determinado momento, né? Ah, sobre questão ainda sobre essa parte medicamentosa, a interrupção do tratamento. Muitas vezes a gente vê relatos das pessoas na internet de, não estava me fazendo bem, parei. Simplesmente parei. Não fui ao médico conversar para uma consulta. Não. Simplesmente parei. Quais são as consequências disso, desse abandono do tratamento de forma abrupta? Vamos falar dos antidepressivos, né? O antidepressivo, de uma forma geral, ele aumenta um neurotransmissor no cérebro que se chama serotonina. Se o paciente interrompe o tratamento subitamente, o nível de serotonina que estava buscando equilíbrio no cérebro, ele cai, né? Cai de uma hora para outra. Isso gera uma condição que nós chamamos de síndrome de descontinuação serotoninérgica. É um conjunto de sintomas psíquicos e físicos de mal-estar. Então, um paciente que tira o medicamento subitamente provavelmente vai ter crise de ansiedade, angústia profunda, sensações físicas de desconforto como tontura, dor de cabeça e enjoo. É uma sensação muito ruim de passar por ela. Que se a pessoa já está fragilizada e passa por esse desconforto, né, ela está se expondo a um risco muito grande, porque talvez ela não tenha tolerância para lidar com isso. E as consequências que possam levar pode ser um comportamento impulsivo, de se fazer mal, por não tolerar esse mal-estar, né? Suspender o medicamento antes da hora também vai fazer com que haja uma piora do sintoma e retarda a busca pela melhora. E talvez nós vamos ter mais dificuldade, terapeuticamente falando, para alcançar esse equilíbrio depois dessa parada, né? Porque os sintomas eles pioraram. Então, talvez nós vamos precisar de um medicamento mais eficaz, de uma dose mais imponderada, talvez. Então, as principais consequências são essas, né? Piora dos sintomas psíquicos, mal-estar físico, atraso da melhora do humor, e a gente acaba se distanciando aí do objetivo terapêutico, que é o bem-estar, o equilíbrio emocional do paciente. Muito bom, doutor. Realmente são informações que muitas vezes são comentadas, são passadas para o paciente e para a família, que às vezes eles não têm toda a atenção necessária e acabam cometendo alguns erros complicados ali durante o tratamento, né? Então, assim, pensando nesse caminho aqui de finalizar a nossa conversa, de passar uma mensagem, assim, primeiramente para essa rede de apoio, para o familiar, né, que está junto dessa pessoa, para os amigos que estão acompanhando junto. Você comentou em alguns pontos, né, da nossa conversa em relação ao início do tratamento medicamentoso, que às vezes pode-se ter uma resposta um pouco complicada ali da pessoa que está perto, né, do familiar, do cônjuge. Então, qual é a mensagem que a gente pode deixar para eles para que a gente consiga ter uma adesão e ter uma continuidade aí do tratamento com mais tranquilidade e com mais apoio de todos, né? Olha, eu acho que a mensagem mais clara e resumida, que vai agregar e ter valor em relação à casa, né, aos parentes, de quem acompanha alguém que está em sofrimento, é o seguinte: exerça uma escuta acolhedora, valida o que o outro está falando, né? Muitas vezes, quando nós mais queremos falar do que ouvir, nós estamos falando mais de nós mesmos do que do outro, tá? Então, pouco valor vai ter para o paciente, né? Esses conselhos. Então, como eu vou ajudar? Escutando, validando aquilo que eu estou escutando e orientando a pessoa que sofre a procurar ajuda profissional. É assim que nós vamos
valorizar quem está sofrendo e vamos abreviar esse sofrimento, indicando ele para o tratamento correto. Se eu puder me estender de uma forma breve, Pode ser. já que eu falei de abreviar o tempo de resposta à melhora, eu queria falar um pouquinho sobre o quanto hoje em dia está evoluída a psiquiatria, né? Antigamente há pouco tempo, se nós vamos falar em medicina, 5 décadas atrás, nós tínhamos uma lista extremamente restrita de possibilidades de intervenção medicamentosa. Hoje em dia, além dessa lista ser ampla, né, nós podemos abordar os pacientes com uma centena de possibilidade de medicamentos. Nós temos outras possibilidades tecnológicas, como, por exemplo, o teste farmacogenético. O teste farmacogenético, ele é utilizado exatamente para isso, para a gente abreviar o tempo de resposta ao tratamento. Porque ele avalia genes específicos que estão relacionados com metabolismo, absorção e eliminação do medicamento. E qual que é o objetivo? Personalizar o tratamento para esse paciente. Fazer com que ele encontre o benefício, o bem-estar o mais rápido possível e com menos efeito colateral possível ou até sem efeito colateral. Então, hoje em dia, além de uma gama de possibilidades de tratamento medicamentoso, nós temos também essa facilidade do teste farmacogenético, que é um teste que padroniza, personaliza, individualiza o tratamento para nós conseguirmos o benefício mais rápido possível com menos efeito colateral. Então, tenha uma escuta ativa em casa, valida aquele que sofre, indica ele para um profissional adequado, porque o que não falta hoje é opção de tratamento. Então, não tira a possibilidade de quem sofre se tratar o quanto antes para ele melhorar e nós não termos consequências tão danosas como o suicídio, que é essa campanha que a gente valoriza no Setembro Amarelo. Falar sobre o suicídio em si é muito pouco. A gente precisa falar sobre tudo que vem antes dele, né? É a escuta, é o acolhimento, é o tratamento correto, é utilizar todas as tecnologias que existem em tratamento a favor do paciente. Então, falar sobre suicídio é muito mais do que falar sobre ele, é falar sobre tudo que vem antes dele. Muito obrigado, doutor Laerte. Foi excelente conversar com você, entender mais sobre alguns pontos que realmente a gente não dá a importância devida e pode ser a peça que falta para a gente conseguir iniciar um tratamento, para conseguir ajudar alguém próximo. E como você falou, então, escuta ativa, direcionar para o tratamento, conseguir ajudar nesse processo, né, para iniciar o tratamento, para continuar em tratamento, deve ser o nosso papel, nossa grande função ali nesse momento tão difícil, quando a pessoa está em sofrimento, quando a pessoa está vivendo já algum transtorno mental, né? Só te agradecer, a gente sabe que o tempo é sempre corrido, então muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. E esse ponto que você comentou aqui do teste farmacogenético, que a gente tanto trabalha aqui na GeneTech, vai ser o nosso foco e o nosso objetivo ali de trazer mais luz sobre ele na nossa próxima live, no dia 24 de setembro, vai ser a nossa última live agora do Setembro Amarelo. A gente vai estar com o Dr. Guido Boabaide, nosso CEO e psiquiatra, para justamente a gente trazer e tirar todas as dúvidas sobre o teste farmacogenético. Quais são esses genes que fazem parte, por que eles são importantes, quais são os fármacos que a gente trabalha dentro da área da psicoterapia, do Psicogene Pro, do Psicogene Select que a gente tem, para justamente a gente trazer mais informação e entender como a genética realmente pode ser um fator primordial para ajudar no tratamento. Esse é o grande ponto, o grande foco ali para a gente conseguir finalizar esse Setembro Amarelo com uma chave de ouro e mostrar que tem possibilidades, tem ferramentas novas e que a gente tem como ajudar cada vez mais esse paciente a se cuidar, a cuidar da sua saúde, não só da saúde mental, da saúde física, e evoluir no tratamento e ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Muito obrigado novamente, doutor Laerte. Sempre bom contar com você. E galera que está acompanhando a gente,
Fica a nossa data da próxima live, dia 24, com o Dr. Guido Boabide, para falar sobre a importância da genética no tratamento aí da saúde mental. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Muito obrigado, boa noite. Obrigado por permitir participar desse projeto da Genitec e vamos acompanhar a próxima live. Muito obrigado. Boa noite, gente. Qualquer dúvida, manda ali nos comentários. Estamos sempre atuantes aqui pelas redes sociais e chama que a gente vai criar muita coisa bacana ainda nesse Setembro Amarelo e durante todo o ano falando sobre saúde mental para ajudar vocês nesse momento de vida que a gente sabe que saúde mental precisa ser cada vez mais comentada, porque falar sobre saúde mental salva vidas. Boa noite e até a próxima. Boa noite.